Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Mateus capítulo 23, versículos de 23 a 26. Pega a palavra combatente. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Interessante que o Senhor hoje, ontem já falava, hoje mais uma vez ele bate forte na hipocrisia do grupo daquela época, dois grupos daquela época. Mas hoje isso toca muito forte ao nosso coração, inclusive porque é interessante que Jesus faz uma crítica àquilo que eles fazem, que são o quê? Atitudes apenas externas, atitudes apenas de casca. Mas ele diz, interessante, e deixais de lado ensinamentos mais importantes, como justiça, misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Na verdade, ele não estava criticando as atitudes externas que eles faziam, mas a ausência das atitudes internas. Vocês estão entendendo? Presta atenção nisso. Muitas vezes nós podemos fazer essa mesma experiência de transformação, de mudança apenas por fora. Alguém diz assim: eu não bebo mais durante um período, eu não vou mais me embriagar, não é? Como está no pecado, como está na palavra que diz: não vos embriagueis, não vou mais me embriagar. Aí depois passa um tempo e volta de novo a se embriagar. Eu não vou mais cometer adultério. Passou um tempo sem cometer e depois volta de novo. Eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou mais fofocar. Passou um tempo, volta de novo para a fofoca. Não é mais ou menos assim que acontece? O que é isso? Isso é quando apenas nós temos uma transformação externa. Isso é o que ele fala de limpar o prato por fora, mas por dentro está cheio de coisa ruim. E isso daqui é muito forte hoje para nós que estamos vivendo uma quaresma de São Miguel. Quem está fazendo a campanha de oração? Me diz aqui nos comentários. Na campanha de oração nós dizemos assim: você não veio aqui só para rezar. Você veio aqui para ser transformado. Quem está na campanha todos os dias, nós temos dito isso. Hoje dissemos há 13 dias consecutivos. Você não veio aqui só para rezar uma campanha de oração. Você veio aqui para ser transformado. Você não veio aqui só para fazer um ritual. Você não veio aqui só para passar um tempo diante de Jesus. Você não veio aqui apenas para cumprir um compromisso espiritual. Você veio aqui para ser transformado. E a verdadeira transformação não é quando eu transformo a minha roupa, ou quando eu faço um procedimento no meu rosto, ou quando eu faço, o que mais? As mulheres, quando eu pinto as unhas, faço um penteado novo no meu cabelo. Quando eu pinto o cabelo, não é? Boto lisinho, boto encaracolado. Bem, isso modifica a sua aparência, é verdade. Mas não modifica o seu interior. A grande mudança não é por fora. Por fora é uma consequência. Entende a diferença? Acontece uma mudança externa em consequência da minha mudança interna. Por isso que metanoia é uma mudança de quê? De mentalidade. Interessante que hoje nós celebramos, inclusive, a memória de Santa Mônica, que intercedeu constantemente pelo seu filho, Agostinho, que era alguém que vivia todo tipo de pecado, público inclusive, não é? Alguém de embriaguez, alguém de prostituição. E Agostinho
que inclusive é amanhã o dia de Santo Agostinho, ela intercedeu tanto pelo seu filho e perseverou em intercessão. E ela viu seu filho se converter e se transformar num santo. Uma transformação verdadeira. Agostinho não tinha vergonha de dizer: eu não sou mais o mesmo. Então eu quero dizer para você, você veio para cá não apenas para cumprir rituais, mas para não ser mais o mesmo. Para ser transformado, para ter a capacidade de dizer: terminou essa quaresma de São Miguel, você vai com coragem de dizer: eu não sou mais o mesmo, sou um homem muito melhor, sou uma mulher muito melhor. Não sou mais o mesmo. Não é porque apenas eu deixei de fazer isso ou eu renunciei àquilo. Não. É porque eu fiz uma experiência pessoal com Deus que gerou uma transformação dentro de mim, da minha mente, do meu coração, que eu comecei a tomar atitudes externas porque não condiziam mais com o que eu queria para a minha vida, com a experiência que eu tive. Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas em vosso interior está cheio de avidez e de maldade. Um conceito que Jesus repete muitas vezes no Evangelho. Acho que vocês já perceberam que Jesus várias vezes no Evangelho ele vai falar sobre isso. Vós se preocupais, lembra, em outros exemplos ele diz: vocês são sepulcros caiados, por fora estão bem decorados, bem bonitos, mas por dentro tem muito o quê? Podridão. Perceba que Jesus vai, inclusive, com vários exemplos. Você limpa o copo por fora, você limpa o prato por fora, mas por dentro está cheio de maldade. E advertindo muitas pessoas com palavras claras, Jesus está dizendo, para ser bem claro: ei, amado, você está bem arrumadinho por fora, mas o vosso interior é malvado. O vosso interior não é justo. O vosso interior não é livre. Você é escravo. Sois escravos porque não aceitais a justiça que vem de Deus, que é a justiça que o Senhor nos ofereceu. Meu irmão, minha irmã, é uma liberdade interior que leva a praticar o bem, inclusive é interessante, que leva a praticar o bem de forma escondida, sem fazer soar a trombeta. Sabe? De fato, o caminho da verdadeira religião é o mesmo de Jesus: a humildade e muitas vezes a humilhação. Jesus citando interessante isso, quando São Paulo lembra, ele fala aos Filipenses que ele humilhou-se a si mesmo, lembra? Esvaziou-se de si mesmo. E é interessante isso porque esse caminho elimina de nós uma coisa chamada egoísmo, soberba, a vaidade, a mundanidade. E é interessante que você diz assim: Geraldinho, mas você fala para a gente se cuidar, né, Meire Santana? Não é, João Munhoz? Rezando por você, meu irmão, para que da tua cura e restauração. Você diz assim: pai, se cuidar, é verdade. Não, a gente às vezes confunde, certo? Lembra quando eu falava? A gente confunde humildade com desleixo, com mau gosto, não é? Então, às vezes, muitas vezes também a gente confunde vaidade com cuidado, com zelo, com o tempo. Mas não, você deve cuidar do tempo. Na verdade, você deve cuidar bem de tudo que Deus te deu. Tudo que Deus deu para administrar. E perceba que Jesus é quem diz, e Jesus é quem dá o exemplo daquele que administrou bem os bens que foram entregues, que fez multiplicar, e aquele que enterrou o talento que foi dado. Jesus deixa muito claro exatamente isso, do cuidado que precisa ter. Mas, e qual é a diferença então da vaidade? É quando eu só olho para mim e eu não olho para os outros. Entende a diferença? Gera uma coisa chamada narcisismo. A vaidade de que não importa os outros, eu olho só para mim. Isso me faz o quê? Ei, amado, me faz perder exatamente a experiência do amor. E Jesus fala a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E é interessante porque muitas vezes, a misericórdia sempre vai passar pelo amor. E muitas vezes, quando eu estou preso na vaidade e no egoísmo, eu não tenho misericórdia com ninguém. Por quê? Porque eu sou tão bom que você não merece perdão. Eu sou tão bom que você não merece. É assim que muitas vezes, quando eu me encho de orgulho da vaidade, eu sou tão bom que você não merece o meu perdão. Pelo contrário, Deus é tão misericordioso conosco, Deus é tão bom que me perdoa e que eu tenho que transbordar esse perdão. Lembre lá na frente que Jesus, inclusive eu acho que falei aqui na quaresma já, quando Jesus
penso que citei em alguma noite, quando Jesus dá o exemplo daquele servo que foi perdoado e que depois alguém que devia uma quantia muito menor, ele não foi capaz de perdoá-lo. Entendeu? Por fora bonito, por dentro está podre. Eu dizia para vocês que, ao contrário, nós temos a atitude de quantos que Jesus repreende. As pessoas que seguem a religião da maquiagem, da aparência, o aparecer, o fazer de conta, mas dentro, não é? Eu estou lá no grupo, eu estou lá na igreja, eu estou na comunidade, mas por dentro, não é assim? E aí vocês sabem, inclusive, o que é que causa. E às vezes a gente fica até com raiva da igreja. Não, a igreja é santa, pecadora. Santa porque é de Cristo. E pecadora porque nós estamos lá dentro. Que é feita de gente como nós, entendeu? E vocês sabem, quando exatamente essas pessoas estão, o que é que elas criam dentro dos grupos de igreja? Mas não é só de igreja, onde eles chegarem, cria confusão, discórdia, divisão, intriga, fofoca. É assim ou não é? É desse jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, exatamente as pessoas que seguem a religião da maquiagem, do aparecer, do fazer de conta, do não cuidar do interior, do cuidar por fora. É por isso que muitas vezes a pessoa vai, mas por dentro, na sua casa, a sua vida está mal cuidada. Suas finanças estão mal cuidadas, sua vida emocional está mal cuidada, seu casamento está mal cuidado, sua família está mal cuidada. Peçamos ao Senhor que não nos cansemos de caminhar por essa estrada, que não nos cansemos de rejeitar esta religião do parecer, do fazer de conta. Pelo contrário, mas a do compromisso. Jesus fala isso, e é interessante, porque ele fala da misericórdia, da justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que nós busquemos a fidelidade. Isso é interessante porque o compromisso deve ser o contrário. Deve ser o de proceder silenciosamente, praticando bem, gratuitamente. Assim como gratuitamente nós recebemos a nossa liberdade interior, que Ele conserve essa liberdade interior de todos nós. E peçamos essa graça. O evangelho que escutamos hoje, onde ele diz, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Limpa primeiro o copo por dentro. Esta exortação do evangelho nos diz que a santidade não é uma realidade fabricada por nós. E isso é interessante. Lembre-se disso. Santidade não é uma realidade fabricada por nós. Recebemos santidade de Deus como graça e pedimos a Ele. Dá minha graça. Até quando certas promessas de consagração, nós dizemos, quero com a graça de Deus. Inclusive, na promessa do celibato, da vivência casta, quero com a graça de Deus. Por quê? Porque sem a graça de Deus eu não consigo viver. Isso daqui é muito forte. Porque essa santidade é graça de Deus. Para não nos tornarmos os sujeitos da santidade. Não, nós não somos sujeitos. Eu fabrico, eu gero, porque eu rezo tanto. Aí fica a conversa de um monte de gente de novo, que é hipócrita, não só naquela época, mas hoje. Porque eu sou melhor do que todo mundo, porque eu rezo de manhã, eu rezo de tarde, eu faço novena, eu rezo terça, eu rezo rosário. Não. Não é você que fabrica, nem você que gera santidade. Você pode ter várias atividades de oração, você pode ter várias atividades de devoção, você pode ter até uma rotina espiritual, mas não é isso que vai fazer você santo. É a graça de Deus. Não são as atitudes externas que nos transformam, mas é o movimento interior, de dentro para fora. Não é você ir a tanta, porque eu já fui a tantas missas, porque eu já rezei tantas novenas, porque eu já rezei tantos rosários, porque eu faço caridade. Tem gente que você encosta desse jeito, não é? E eu faço caridade, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu faço isso, tarará, tarará, tarará. Meu Deus do céu, é quase uma ladainha sobre si. E aí eu te digo, não são as atitudes externas. Parabéns que você fez tudo isso, mas não é isso que transforma. É o movimento interior, de dentro para fora. Sabe? Lembra aquilo que eu dizia? Deixei de me embriagar. Se for só externo, vai voltar. Eu conheço um monte de gente. Usava droga, voltou a usar droga. Eu conheço várias pessoas que eram usuários de drogas, que mudaram, deixaram de usar drogas e voltaram para as drogas. Eu penso que vocês conhecem também.
deixaram a fofoca, voltaram para a fofoca? Meu irmão, não é de fora. Não são essas atitudes de casca. Essas atitudes de casca são apenas uma consequência. É uma metanoia. Muda dentro e por isso muda fora. Como assim muda fora, Geraldinho? Atitudes e comportamentos são modificados porque aconteceu uma mudança interior. E isso é muito forte. Porque, na verdade, a mística é a iniciativa de Deus a meu respeito, que define a minha vida de correspondência e resposta a esse Deus que me amou primeiro. Deus te ama. O nosso movimento de transformação é: eu amo a Deus. E por isso, certas coisas eu não quero por amor, não por obrigação. Tem gente que vive a sua fé como uma obrigação. Conjunto de regras, você é quase um escravo, não é? Não, pelo contrário, o movimento de santidade é um movimento livre, é um movimento de amor. A gente faz sacrifícios por amor, não porque vai receber. Quer entender uma coisa bem simples? O casal da comunidade de vida agora, temos um novo bebê, né? O Antônio Gabriel. Então, Tony e Ana Maria, os pais, estão lá, se dedicando, fazendo tudo, todo o esforço pelo seu filho. E ele não devolve nada. Não vai devolver nada. E vai fazer, e vão passar noites em claro, mas ele não vai devolver nada. Isso aqui é importante você saber. Por quê? Mas pergunta uma mãe e um pai, qual é a alegria que a gente faz isso? Eu digo isso porque sou pai e a gente faz toda essa renúncia com alegria tão grande. A gente faz todo esse esforço com alegria. É bom. Por que é bom? Porque a gente ama. Então entenda, a conversão verdadeira não é porque eu sou obrigado, porque senão, não. Pelo contrário, é porque a gente ama. Por que um pai ou uma mãe passa a noite em claro? Por que tem que fazer cirurgia e fazer isso? Porque é bom, porque a gente ama. Então, por que a gente se transforma? Porque a gente ama. É isso. Esse amor que nos amou primeiro. E isso faz toda a diferença. A partir dessa resposta, nós mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, mudamos o nosso interior. E isso reflete em nosso exterior. Posteriormente, na vida com os irmãos. Quando você está apaixonado, é a mesma coisa. E todo mundo até diz, né? Fulano, você está tão diferente. É exatamente. Você não fez esforço nenhum para estar diferente. Simplesmente você se apaixonou. Está cheio de amor. E quando você está apaixonado, todo mundo nota que você mudou. É a mesma coisa com o amor de Deus em nossas vidas. E hoje, eu não podia esquecer, por ser o dia de Santa Mônica. Quem é pai ou mãe, escreva aqui nos comentários, por favor. Que o Senhor nos conceda esta graça de viver a verdadeira santidade tão querida por Santa Mônica para seu filho. Ela queria que o seu filho fosse santo, por mais que ele fosse um pecadorzão conhecido. Mas a mãe queria que ele fosse santo. E ele foi. Graças a uma intercessão perseverante. E eu digo para você, convido você, mãe e pai, a não desistir de seus filhos. A não desistir daquele que está longe de Deus. A não desistir daquele que não tem mais uma vida de oração. A não desistir daquele que se diz, eu sou ateu. Não desista. Que a sua oração alcance o coração de Deus. Pois é ela que contribuirá para que um dia, no momento derradeiro, essa pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus. E volte para uma vida de comunhão com Deus. Sabendo que, assim como ela não fabrica a santidade, você também não fabrica a santidade. A santidade é corresponder à iniciativa do amor de Deus por nós. É uma resposta de amor. Meu irmão, minha irmã, nem esquecendo até de colocar o tema. Coloque aqui, por favor, o tema de hoje. A verdadeira transformação. É assim que a gente experimenta uma verdadeira transformação em nossas vidas. Quem quer ser homem novo, mulher nova, diga, eu quero ser um homem novo. Mulheres, digam, eu quero ser uma mulher nova.